Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Betis de hoje no ar, edição de sábado, primeiro final de semana do ano chegou, vamos nessa, Matheus Montenegro, temos Premier League, La Liga, Liga Italiana e Português. Pois é, meus queridos, vamos que vamos, estamos chegando aí neste primeiro sabadão de 2026, o primeiro dia recheado do ano, né, pode-se dizer assim. Estou com um pouquinho de cara de sono, tá? Sem enrolações aqui, estamos gravando no dia 2, estava viajando, ainda estou um pouco cansadinho, então peço desculpas aí, eventualmente, se isso atrapalhar um pouco aí. Não vai me dar muita coisa não, né, Fábio? Eu sou um cara muito lindo, graças a Deus. Vamos que vamos, meus queridos, estamos rumo aos 6 mil inscritos aqui nesse canal, beleza? Estamos batendo aí esta meta que colocamos para ser batida até o final de janeiro. Está muito bem encaminhada, a gente conta com o seu apoio. Esse é um projeto gratuito. Eu e Fábio Hermano estamos aqui todos os dias analisando os principais jogos do dia, tá? A gente faz um destaque ali daquilo que a gente considera melhor para o apostador. A gente dá uma analisada e traz esse bate-papo aqui para vocês com auxílio do nosso parceiro ScoreTabs, que é uma plataforma de estatísticas, beleza? É um aplicativo gratuito. Você pode acessar lá o site, dar uma conferida, ver se você gosta e curtindo, você vai curtir, eu tenho certeza disso, dá uma olhada na ferramenta Pro, porque ela é voltada especificamente para o apostador. Vamos embora, Fábio Hermano. É isso. E lembrando, o nosso cupom hoje 10 para você ter 10% de desconto lá no ScoreTabs. Bom, jogos para este sabadão. Vamos começar com a Premier League, né? Que no primeiro dia do ano teve jogos ali onde quase todos eles, né, acabaram em 0-0, né? A cara da ressaca ali, viu, bicho? Né? Realmente, a galera estava na ressaca de Ano Novo. Se bem que todo mundo, em tese, estava concentrado para os jogos, né? Mas, enfim, foi uma rodada aí, foi um dia que eu acho que ninguém lucrou nesse dia, assim. Só se o cara focou na Championship, né? Na segunda divisão do campeonato inglês foi melhor do que a Premier League, mas quem focou na Premier League não se deu bem nesse primeiro dia do ano, mas lembrando, tá? Quem joga nesse sábado não foram os times que jogaram na quinta, então não estão ali na lista dos times que decepcionaram, tá? Vamos começar aqui com Aston Villa e Nottingham Forest, um jogo do terceiro contra o 16º. Aston Villa vinha de uma sequência muito grande de vitórias, mas perdeu para o Arsenal pelo placar de 4, né? 4-0, jogando fora de casa. E o Forest vem de 3 derrotas seguidas, tá? Esboçou uma reação, mas já vem aí de resultados negativos. Vamos aqui para os jogos recentes, né? Começando pelo Aston Villa, que vinha aqui, ó, de 11 vitórias seguidas. E aí perdeu do Arsenal por 4-1, tá? Jogo fora de casa. Antes tinha vencido o Chelsea fora, vencido o United, vencido o West Ham, vencido também o Basel, Arsenal, Brighton, enfim, uma sequência muito grande de vitórias. E aí foi interrompida contra o líder, né? Derrota aceitável. Inclusive, o Aston Villa estava sem 2 titulares suspensos nesse jogo. Enfim, o placar foi elástico, mas é uma derrota aceitável. E o Forest, né? Tinha até uma boa sequência, vencido o Wolverhampton, tá? E depois perdeu para o Everton, aí ganhou 2 jogos aqui pela Liga Europa e pelo Campeonato Inglês, vencendo o Tottenham, inclusive 3-0. Mas aí já vem de 3 derrotas seguidas para Fulham, City e Everton, tá? Essa do Everton aí bem decepcionante, jogando em casa, 2-0, e já está de novo o Forest brigando ali contra o rebaixamento. E utilizando como parâmetro o fator mando de campo, que eu acho que é algo que pesa, a gente ainda pode destacar que a sequência do Aston Villa ela segue viva. São 10 vitórias consecutivas, tá? Do Aston Villa atuando em seus domínios. Cara, o recorde recente do Aston Villa é tão impressionante, eu não vou nem dizer recente, né? O recorde da temporada. É porque ele começa a temporada mal. Só que depois disso, se você pega ali os últimos 20 jogos que o Aston Villa disputou, são 17 vitórias e 3 derrotas, beleza? É um retrospecto impressionante. E tem pela frente o Nottingham Forest, que não é um visitante muito bom, tá? Na Premier League, o Nottingham Forest ele tem apenas o terceiro, ele tem o terceiro pior ataque da competição. Ele só marcou 6 gols em 9 jogos como visitante. Então eu acho que dá sim para confiar no Aston Villa, mesmo vindo dessa derrota por Aston, que foi até surpreendente tomar 4, né? Mas perdeu para o líder fora de casa, né? É meio que um resultado aceitável, assim, entre aspas, dentro das proporções do Aston Villa, até porque não se esperava que o Aston Villa fosse brigar por título. É mais uma briga ali por Champions League, eventualmente, tá? E aí a gente olha interessante, né, Fábio, mano? A gente tem uma cotaçãozinha 1,80 na vitória do Aston Villa, que eu considero muito boa, tá?
para os apostadores que quiserem se arriscar um pouco mais ali, pô, eu gosto dessa vitória simples. Eu acredito que o Aston Villa vai vencer. E a odd está tão atrativa que você pode até se proteger mais um pouco, né? Como a gente sempre só gosta o dupla de bater na chance tecla tem odd aqui, tá? 1,22. Pois é. Como a gente Isso. gosta aqui mais daquela questãozinha da segurança, pô, dupla hipótese com gol, né? Que você bota as vitórias e empates com gols na conta. Aí eu acho que é uma opção muito interessante para o confronto. Um dupla com gol do Aston Villa já tem uma odd acima de 1,33. Cara, eu considero bem seguro, tá? O Aston Villa tá muito bem, teve essa última derrota, mas enfim, contra o Arsenal. E assim, o primeiro tempo foi 0-0, né? Foi um jogo que o Arsenal conseguiu fazer os gols só na etapa final. O Forest bem estável. É um time até que tá jogando razoavelmente bem, né? Mas toma gol fácil, né? Um time que não tem uma defesa tão segura. Então acho que o Aston Villa deve confirmar o favoritismo aqui. Também temos Brighton e Burnley, tá? 14º contra 19º. O Brighton em casa só tem uma derrota, boa campanha, tá? 4 vitórias, 4 empates. E o Burnley, como visitante, tem só uma vitória, tá? E um empate, tomou 24 gols em 9 jogos como visitante. Né? Aqui os últimos jogos das duas equipes, começando pelo Brighton, que já não vence há um tempo, tá? Não vence há 6 jogos. Né, empatou com o West Ham, perdeu para Arsenal, perdeu para Liverpool e perdeu para Aston Villa. Tudo bem, perdeu para times fortes, né? Empatou de novo com o West Ham, empatou com o Sunderland, tá? Os jogos recentes do Brighton, a última vitória foi em novembro contra o Forest. E a equipe do Burnley tá afundada, né? Até fez 2 gols no último jogo, mas perdeu novamente. Não, fez um gol, né? Teve acho que um gol anulado. Perdeu de 3-1 do Newcastle, que era um time que fora de casa não conseguia bons resultados, mas contra o Burnley conseguiu. Empatou com o Everton 0-0, né? Contra o Bournemouth, empate, aí uma sequência antes de 7 derrotas seguidas. Tá bem mal, realmente, a equipe do Burnley. Mas faz gol em quase todo jogo, tá? Bom destacar isso aí. O Burnley ele tem uma curiosidade muito boa a respeito de média de gols, tá? Que é interessante se destacar, principalmente fora de casa. O Burnley, atuando como visitante, ele tem a segunda maior média de gols da Premier League. Porque, como você destacou aí, ele até marca uma quantidade considerável, né? Ele fez 12 gols em 9 jogos. Para um time que é vice-lanterna, isso é muito. Só que ele sofreu 24. E aí, o Burnley, atuando fora de casa, ele tem uma média de 4 gols por partida na Premier League. São jogos extremamente movimentados. É uma defesa muito ruim, mas um ataque que funciona ali eventualmente, tá? E aí, a grande questão desse jogo que eu trago é sobre as odds, beleza? A gente vai dar uma olhadinha agora. Quer dar uma olhadinha na estatística de gols? Quase 90%, né? O over 1,5 nos jogos do Brighton e 84% nos jogos do Burnley, né? O favoritismo é muito alto do Brighton, 1,48, né? Exatamente. O Brighton tem alguns desfalques para esse jogo, tá? Então é bom se atentar a isso, mas é mais forte, né, do que o Burnley. Eu acho que deve pelo menos não perder, tá? Acho que dupla hipótese com gols ou só gols, né? Eu focaria só em gols, inclusive. Eu focaria só em gols. Por quê? A gente já observou aí que é uma estatística muito recorrente, tá? Nos jogos das duas equipes. Uma média que bate muito. O over 1,5, por exemplo, ele bate quase todos os jogos das duas equipes, tá? E eu acho que a vitória do Brighton não tá pagando bem. Eu vejo muito mais valor na vitória do Aston Villa, por exemplo, tá? Por mais que o Aston Villa enfrente um adversário mais complicado, o Brighton não vive um bom momento. Eu acho que isso é importante se destacar. É um time que não vence há 6 jogos. Acho que deve vencer? Sim, mas as odds não ajudam tanto. Então eu ficaria mais restrito à questão dos gols na partida mesmo, né? O over 1,5 eu acho que é uma pedida muito boa, porque até um golzinho do Burnley eu não descarto não, tá? Mesmo sendo visitante, levando em consideração o momento ruim da equipe mandante e o poderio ofensivo que o Burnley tem, levando em consideração a sua posição na tabela de classificação e o futebol que é jogado, 2 golzinhos na partida eu acho que é uma pedida muito boa, tá? E como tem um odds em 1,21, eu acho que é excelente. O gol do Burnley seria melhor ainda. O gol do Brighton, obviamente, é ainda melhor, só que a odd é bem baixa, tá? Seria essa alternativa que eu destacaria, mas a odd não ajuda também. Um dupla do Brighton com gol do Brighton dá uma odd parecida com a do over 1,5, tá? Então também fica aí a possibilidade, só que eu não acho o Brighton muito confiável não, tá? Ele quase perdia do West Ham, tudo bem que era fora de casa. O Burnley, eu vi o jogo contra a equipe do Newcastle, ele criou bastante, tá? Conseguiu criar muitas chances. Enfim, nesses jogos aí de times não confiáveis, é melhor focar em um mercado só do que combinar 2, tá? Pelo menos é a minha sugestão. Bom, temos duelo de 2 equipes também que não passam muita confiança, né? Que é Wolverhampton e West Ham, lanterna contra antepenúltimo, tá? O Wolverhampton só tem 3 empates, 16 derrotas.
Mas os números mentem um pouco, tá? A gente vai falar daqui a pouco. O Wolverhampton deu uma melhorada. E o West Ham é um time que toma gol em quase todo o jogo, tá? Defesas bem frágeis, tá? 38 gols sofreu o West Ham, 40 sofreu o Wolverhampton. Só que o ataque do Wolverhampton é bem fraco, né? Fez 11 gols em 19 jogos, o West Ham fez 21, tá? Então tem um ataque que funciona mais. E aí, Matheus Montenegro? E esse Wolverhampton aí que conseguiu empatar com o United, né? O Wolverhampton, ele é o saco de pancadas, né? Não ganhou nenhum jogo, a gente já observou aí. Mas, velho, eu vou destacar, enfim, um ponto levemente positivo do Wolverhampton, tá? Se tem uma partida que dá para você confiar que o Wolverhampton pode ganhar, eu diria que é essa. Porque eu até acho que o Burnley, o Burnley é mais passivo de complicado que o West Ham. Esse timezinho do West Ham é muito horrívelzinho também, tá, velho? Eu acho que são os três que vão cair, digas de passagem, de fato. E aí o Wolverhampton, ele já vem complicando a vida dos grandes recentemente, né? Se você pega os últimos 4 jogos, ele empatou com o Manchester United, ele, quase empata com o Arsenal, ele empatou no último minuto e o Arsenal conseguiu fazer o 2-1 depois, e foi 2-1 contra o Liverpool também. Ele complicou a vida desses três, deixando seus gols, digas de passagem. 2 deles sendo fora de casa, tá? E isso, eu acho que é um ponto, enfim, positivo a ser destacado do lado do Wolverhampton. É um time que realmente apresenta, enfim, uma leve melhora, só que o nível da Premier League é muito alto. Mesmo apresentando essa melhora, ele ainda não conseguiu sua vitória. Mas é como eu destaquei, eu acho que esse é um jogo acessível para ele conquistar a sua vitória, tá? O West Ham é outro timezinho que é muito frágil dessa Premier League, é um time que já não vence aí há 8 jogos, que leva muito gol também, é o segundo pior ataque da competição. Então eu acho que dá para o Wolverhampton fazer uma gracinha nesse jogo, tá? Eu não vou confiar na vitória do Wolverhampton não, que fica muito claro logo. Mas eu acho que dá para ele nos surpreender positivamente. O dupla chance do Wolverhampton é em 40. Inclusive o West Ham é mais favorito para esse jogo, né? Na verdade, o Wolverhampton, né, é mais favorito. O Wolverhampton é favorito. Wolverhampton 1,40, tá? O West Ham é 1,50, né? O dupla do West Ham é maior. Só corrigindo aqui. E aí, mercado de gols, temos aqui o over 1,5, que inclusive bateu em quase todos os jogos das duas equipes, né? Sobretudo do West Ham, até a gente botar aqui. Em 18 de 19 do West Ham e em 15 de 19 do Wolverhampton, tá? A gente tem aqui o mercado de gols para quem quiser fugir de resultado final, 1,30, over 1,5, e o golzinho de uma das equipes também tá por aí, tá? 1,28 gol do Wolverhampton e 1,33 gol do West Ham. Então, curiosidade, tá? Os dois times se enfrentaram na Copa da Liga Inglesa, foi 3-2 pro Wolverhampton, foi uma das poucas vitórias que o Wolverhampton teve aí nessa temporada até aqui, tá? Aí depois se enfrentaram de novo já, né? Ou não, pela Premier League? Não. Não, foi só pela Copa da Liga Inglesa, de fato, 3-2 pro Wolverhampton, tá? Os dois times, diga-se de passagem, eles só em um jogo não sofreram gol na temporada. O Wolverhampton só teve um jogo, que foi pela Copa, e o West Ham só teve um jogo, que foi contra o Nottingham Forest, 3-0. Foram as únicas partidas que cada time ficou sem sofrer gol na temporada. Velho, esse jogo é a cara do over 1,5, tá? É uma das melhores pedidas. Mas, eu vou dar uma ousada, Fábio, mano. Eu prefiro o gol do Wolverhampton do que o over 1,5, tá? Lembro-me bem que recentemente a gente pegou um over 1,5 do jogo do West Ham, que acabou sendo 1-0. Isso me traumatizou um pouco, tá? Foi contra quem? Deixa eu até ver aqui. Contra o Fulham. Agora contra o Fulham. Contra o Fulham. E como eu disse, eu acho que o momento do Wolverhampton é melhor do que o do West Ham, por mais absurdo que isso seja. Então, eu prefiro o gol do Wolverhampton do que o over 1,5, tá? Se você não quiser se arriscar em confiar no lanterna da competição, você pode pegar o over 1,5. Mas, se for 1-0 o Wolverhampton, aí o surto vem, né? Do mesmo jeito que se for 2-0 West Ham, eu vou ficar aqui com a carinha de mera também, né? É porque o Wolverhampton tomou gol em todos os jogos, né? Os empates, todos eles foram 1-1. Então, cara, eu acho aqui todas as opções boas, tá? Gol do Wolverhampton, gol do West Ham também acho que pode sair. Over 1,5, enfim, eu acho que todas são meio equivalentes, assim. Pela melhora recente, né, do Wolverhampton, e por ter conseguido fazer gol em Arsenal, Manchester United e Liverpool, né? Eu acho que dá para confiar aí nesse golzinho aí da equipe dos Lobos, né, do Wolverhampton. Muito bem. Bom, temos Bournemouth e Arsenal, tá? Líder contra 15º. O Bournemouth toma muito gol, tá? A gente viu ali que o West Ham tomou 38, o Wolverhampton tomou 40, o Bournemouth tomou 35. É um time que tem uma defesa muito vazada, mas faz muito gol também, tá? Tem 29 gols. O Arsenal é o líder, né? Isolado. Como a gente já falou aqui, meteu 4 na equipe do Aston Villa. E o Bournemouth é um time que tem jogos com muitos gols, pelo menos recentemente, tá? 2-2 com o Chelsea, perdeu do Brentford por 4-1, empatou com o Burnley em 1-1, 4-4
com o Manchester United, só esse 0-0 com o Chelsea e 1-0 contra o Everton que destoaram, mas antes também, ó, 3-2, 2-2, 4-0, e um time que vence muito pouco. Enfim, difícil confiar nesse Bournemouth contra o líder do campeonato, Matheus Montenegro. São 10 jogos sem vencer já o Bournemouth, tá? 5 empates e 5 derrotas, né? E tem pela joga bem o Bournemouth, né? Só que é um time que toma muito gol, né? Cara, é o sexto melhor ataque, pô. Ele é o 15º lugar, mas é o sexto melhor ataque, porque tem a terceira pior defesa, né? Então, isso aí acaba atrapalhando muito. E aí, aquela coisa, velho, é o Arsenal, né? É um time que tem sido muito confiável. Ele teve mais um teste de fogo aí contra o Aston Villa, que é terceiro lugar da competição, e meteu 4-1, né? Jogando muito o Arsenal, é um elenco muito bom, até mesmo quando o Arsenal tem baixas ali, ele tem peças de reposição. O Gabriel Jesus, que, pô, não dá nem para ser considerado o atacante reserva, já tava ali meio que no terceiro escalão, entrou, fez gol aí nesse jogo depois de não sei quanto tempo sem marcar. Então, assim, é um elenco que, pô, tá fechado, tá com muita qualidade. Meu palpite é que vai ser campeão. Eu falei esse palpite, inclusive, antes da competição começar. Se não ganhar a Premier League, eu acho que ganha a Champions. Uma das duas, o Arsenal deve ser campeão, tá? E confio mais no Arsenal, velho. Eu acho que você pode destacar desse jogo aí, se você não quiser confiar nos Gunners, porque sempre tem aquela galera que fica com o pezinho atrás, tipo, pô, uma hora o Arsenal vai vacilar, uma hora vai vacilar. Você pode focar em gols também, tá? Porque realmente é uma pedida bem interessante em gols para esse jogo. Eu acho que pode pitar o golzinho do Bournemouth. Meu palpite para esse jogo é tipo 2-1 Arsenal, 3-1. Então, um golzinho do Bournemouth não é nenhuma loucura também não, tá? Mas é arriscado, ó. Eu acho que o mais protegido aqui seria um dupla do Arsenal, né? Colocar um empate também aí nas possibilidades. E o over 1,5. Só o over 1,5 é 1,20, tá? Então, quem quiser, por exemplo, dupla do Arsenal com gol do Arsenal só, né? Já vai dar ali 1,20, 1,21, dependendo da casa de aposta. O gol do Bournemouth já é 1,57, né? Para quem quiser usar um pouco mais, né? Pelo bom ataque, né? Da equipe do Bournemouth. Mas eu ficaria, de fato, Matheus Montenegro, com ou over 1,5 ou dupla e gol do Arsenal. O que você prefere? Cara, eu prefiro o dupla com gol do Arsenal. Eu acho que é confiar mais no Arsenal, né? Vai que seja 1-0. Eu sempre prefiro... A gente sempre bate na tecla da segurança, depois dessa quinta-feira, temos que considerar que podemos ter 1-0 ou 0-0 1-0 é plausível. Pois é, cara. Foi bizarro essa aí. Acho que foi uma das menores médias de gols em um dia de Premier League da história. Não, foi desde eu vi essa estatística. Foi a primeira vez desde 89 ou 92. Enfim, desde os anos 90. Acho que foi dos anos 90. Que não tinha um dia com menos de 2 gols com 4 jogos. Assim. Bizarro. Sempre teve mais. Enfim. Então foi um dia para esquecer, né? E assim, um dia com o City em campo, né? Com o Liverpool. Não é um dia que tava só os times... Enfim, mas vamos esquecer esse dia, hein, galera? Senão a gente fica vamos embora, vamos para frente. Vamos para frente. Temos também La Liga. Clássico catalão, Espanhol e Barcelona. Primeiro contra quinto. O Espanhol vem de 5 vitórias consecutivas, né? Pelo menos, né? 5, que é que a gente tá vendo aqui. O Barça também, tá? O Barça vem de 7. Isso, o Barça tá muito bem, tá? 51 gols marcados, sofreu 20. O Espanhol tem uma ótima defesa, né? Sofreu apenas 17, mas também não marca tanto gol, tá? Marcou 22 gols até aqui na temporada, né? Vamos ver aqui as vitórias recentes do Espanhol. Venceu o Atlético Bilbao, venceu o Getafe, venceu o Rayo Vallecano, aí caiu na Copa do Rei aqui, mas não dá para considerar, né? Time misto e tal. Venceu o Celta de Vigo e venceu o Sevilha. A última derrota foi para o Villarreal em casa, 2-0. Sim, e uma boa temporada, né? Excelente temporada, o Espanhol pode-se dizer, brigando ali por vaga em competição europeia, o que não é muito habitual da equipe catalã, né? O Espanhol que vive aquela eterna tentativa de rivalizar com o Barcelona, né? O Barcelona olha para o Espanhol de cima para baixo, enquanto o Espanhol tá ali o tempo todo querendo rivalizar com o Barcelona. E, cara, tem um detalhezinho para esse jogo que eu me apegaria, tá? Que é o fato do goleiro do Barcelona, Juan Garcia, ele era tratado aí como uma das grandes joias recentes do Espanhol, tá? Da base do clube, já vinha jogando, fez temporada de titular, e aí o Barcelona foi e tirou do Espanhol, que para o Espanhol é tratado como uma loucura, né? É um cara que é odiado no Espanhol, e inclusive eu tava vendo essa parada, estão sendo instaladas redes de proteção atrás dos gols aí para esse jogo, porque a torcida do Espanhol deve arremessar coisas. Vai chover então garrafa, eu tenho uma estimativa, de que vai ser um joguinho hostil, tá?
um joguinho faltoso e tudo mais. Então, eu abro o olho aí para a galera que gosta de operar ao vivo, não vai entrar em nossa dica e tudo mais, mas fica ligado em cartões para esse jogo, tá? Eu acho que tem uma tendência muito boa. Se você analisar que o joguinho ali vai começar pegado, se o clima tá hostil de fato, pô, cartões é uma boa pedida para esse jogo. A gente vê aqui, né, que médias Média alta, altas, tá? tá? De Do cartão, espanhol, de diga-se de cartões do passagem. espanhol. 82%. E assim, vai ter que bater muito já para parar o Barcelona, né? Então, já vai estar mais propenso a ser um jogo com mais cartões, ainda mais sendo clássico, né? Enfim, com toda essa questão extracampo, realmente cartões é para você ficar de olho no ao vivo, tá? Bom, e o Barcelona, tá? Só para a gente fechar aqui, as 7 vitórias seguidas, né? Contra a Villarreal, contra Guadalajara, contra o Osasuna, 3 jogos sem tomar gol, tá? Primeira vez no ano, sem tomar gol em 3 jogos. Aí venceu Frankfurt, Betis e Atlético de Madrid e Alavés. A última derrota foi para o Chelsea na Liga dos Campeões. 9 vitórias em 10 jogos, sim, tá? Pois é. Velho, eu não confiaria numa vitória seca não, tá? Do Barcelona, não. Eu tenho meu receiozinho, velho. 1.5... Eu acho que esse clima pode pesar. O Espanhol vem bem, pô. 5 vitórias seguidas na Liga também, né? Eu acho que vale a proteção nesse jogo, tá? Eu acho que vale a pena você se proteger. Se você quiser deixar pro ao vivo, fica ligado na questão de cartões. Mas aí você pode ir no dupla com gol, né? Eu acho que o empatezinho com gols pode acabar acontecendo aí nessa partida, tá, velho? Empate ou Barcelona ali próximo de 1,20 já. Você combinando com um golzinho do Barcelona, que é difícil, apesar da boa defesa do Espanhol. Mas a gente até viu, né? As derrotas do Espanhol, ele perdeu para Betis, para Villarreal e para Real Madrid. Assim, quando ele teve umas equipes mais fortes, ele tomou 2 gols, né? De todas elas, inclusive. Então, acho que aqui também vai ser por aí, né? 2 gols do Barça, 1,36, também ficar de olho. 2 gols no jogo, vamos ver aqui, contar o over 1,5. Tá bem baixo, tá? 1,11 aí. É jogo do Barça, né, velho? Ali é uma esticada. Muito esticado, mas acho que dupla com gol do Barça, eu acho que é uma boa aí para esse confronto. Bom, Liga Italiana, 2 joguinhos pra gente destacar. Primeiro, o Juventus e Lecce, tá? O Lecce é só o 16º. Como visitante, tem 2 vitórias. Metade das vitórias do Lecce foram fora de casa. Mas tem uma Juventus que tá bem, tá? A Juventus em casa está invicta. 5 vitórias e 3 empates. E vem de uma boa sequência de vitórias, tá? No campeonato italiano. Venceu o Pisa na rodada passada por 2-0. Venceu a Roma, venceu o Bolonha e venceu o Pafos pela Liga dos Campeões. A última derrota foi para o Napoli. Já começa a passar um pouco mais de confiança, né, a equipe da Juventus. 7 vitórias nos últimos 8 jogos, né? E quando perdeu foi para o Napoli fora de casa. Que assim, óbvio, pensando do ponto de vista de sonhar com o título, é um resultado ruim. Mas dentro das suas proporções ali, é um resultado que é aceitável, né? Você tá perdendo fora de casa para um time que é postulante ao título. E tem pela frente um jogo acessível, né? Eu acho que sempre vale a pena a gente destacar do lado da Série A italiana a questão do under goals, joguinhos de poucos gols normalmente, tá? Até mesmo aí da Juventus, a gente vê também 2-1, 1-0. É um campeonato que dificilmente passa de 3 gols, tá? E o Lecce respeita meio que essa regra aí também. Quase ambas marcam no bate também, boa parte dos jogos, né? Então é algo que você eventualmente pode abrir o olho. Mas eu concordo com você. Eu acho que hoje a Juventus, ela de fato tá passando mais confiança. Os joguinhos que o Lecce ganha, pô, são jogos fáceis em casa, times que não estão bem, né? Ganhou do Torino, ganhou do Pisa. Fiorentina, que assim, por mais que seja muito tradicional, tá mal nessa temporada, né? A Fiorentina é a lanterna da competição, inclusive. Então, assim, as vitórias que o Lecce teve até aqui foram contra adversários mais fracos, né? Tomou 3 do Como em casa, né? Venceu o Pisa, aí venceu o Torino em casa, fora é um time bem... Recentemente ele tá com duas derrotas seguidas, né? Venceu a Fiorentina, que era a lanterna na ocasião. Aí perdeu para a Udinese e venceu o Parma também, né? 2 equipes da parte de baixo, mas tomou 3 do Milan fora de casa, tomou 4 da Atalanta fora de casa. Aí teve uma surpresa que... não, foi na temporada passada aqui, tá? Essa vitória contra a Lazio. Sim. Mas fora de casa contra... Esse ano contra a Lazio perdeu de 2-0 também. Então é um time que não mostra muita resistência. E a gente tem uma vitória da Juventus em 27, é pouco. Mas eu acho que de todos os jogos que a gente confiou, eu acho que é o que eu mais confio, tá? Junto com a do Aston Villa. Do que a gente analisou até agora,
Porque o Aston Villa é muito pelo custo-benefício, né? Uma odd 1.8, então você já entra muito no mérito do valor da odd. Mas em termos de segurança acerca de uma vitória, eu acho que mais essa é a fácil o melhor pedida Forte que a gente complicado analisou. que o Let, né? Com certeza, exatamente. Eu penso isso aí. A disparidade da Juventus pro Let é maior do que a do Aston Villa pro Nottingham Forest, né? Então eu acho que sem muita enrolação, velho, você pode ir na vitória, tá? Acho que seria arriscado você pegar gols, apesar de ser uma pedida que eu considero interessante também. Se você quiser se proteger muito, a pegada seria tipo um dupla hipótese com under 4,5. É algo que você pode fazer, tá? Que tem uma odd um pouco menor, tá? O dupla com under 4,5 dá 1,24, a vitória dá 1,27. Mas o Let tomou 3 do Como, né? Em casa. Então, fico com o pé atrás de uma possibilidade de goleada, tá? Perfeito. Bom, também na Itália temos Atalanta e Roma. Jogo de equipes ali. Não, a Atalanta não tá tão em cima, não, tá? A Atalanta é só a 11ª colocada. A Roma ali tá na 5ª colocação. A Roma é o time que não empata, né? Ou perde ou ganha. A gente pode trazer aqui as estatísticas, né? Ó. Os últimos 15 jogos, 10 vitórias, 9 vitórias e 6 derrotas. Venceu do Genoa, mas perdeu da Juventus, perdeu do Cagliari, perdeu do Napoli. Os jogos mais difíceis a Roma vem perdendo, tá? Ó. Perdeu para o Milan. Ele ganhou aqui de times medianos, né? Cagliari, Como, na Liga Europa, né? Que ele tá bem, ganhou uns joguinhos, Cremonese, Udinese, mas perdeu para a Juventus recentemente, perdeu para o Napoli e também perdeu aí para o Milan. Ele perdeu pro Cagliari, né? De 1-0. Ele perdeu pro Cagliari. Perdeu do Cagliari também, isso. Pois é. Velho, esse jogo para mim é muito difícil em termos de resultado final. E aí eu trago uma leitura estatística que a gente sempre bate na tecla em jogos da Roma. E ainda mais levando em consideração que esse momento recente ela deu uma patinada, né? Nos últimos 6 jogos tem 3 derrotas. Eu acho que a gente pode se apegar ainda mais. Bota ali aquela estatística que está disponível aí no Score Tabs Pro, tá? Por isso que, inclusive, a gente destaca, tá, galera? A questão do Score Tabs, eu sempre digo isso, não é um gasto para vocês, é um investimento. Faz o teste lá, 7 dias de graça, e vocês vão ver isso aí. A estatística de under goals, ela é muito alta, tá? Em jogos das duas equipes, velho. É muito difícil sair uma quantidade ali de 4 gols em um jogo da Roma e da Atalanta, tá? Então eu me apego muito a isso, velho. Eu acho que é um jogo difícil de prever resultado final. A gente vê que o under 2,5, velho, é uma estatística que bate com muita frequência nos jogos dos dois times, tá? É impressionante como a Roma teve jogos que foi 1-0. Olha isso. O under 1.5 gols bateu na maioria dos jogos. Em 10 jogos bateu under 1.5. A Roma tem a melhor defesa da competição. A melhor defesa. 9 gols sofridos apenas, né? É isso mesmo? Isso. 11. 11 gols sofridos. Cara, é uma defesa muito boa, né? Então, minha expectativa, velho, jogo de poucos gols, como é difícil cravar o resultado final, eu me apegaria a isso. Muito bem, então under 3,5, né? Para esse confronto, o resultado final é difícil. Até acho que a Atalanta tem um favoritismo, né? Ali para pelo menos não perder, né? O dupla da Atalanta 1,30, mas eu focaria aí mercado de gols, o under 3,5, 1,30, odd boa já, tá? Já dá para ir para uma sua duplinha ali, para sua tripla tranquilamente. Para fechar, tem Benfica e Estoril, tá? Benfica em casa, tá? A campanha do Benfica como mandante são 4 vitórias e 4 empates. O Estoril, como visitante, só tem uma vitória, tá? Em 7 jogos, é só o 15º colocado. Aqui, cara, é um jogo difícil. Você só tem como opção a vitória do Benfica. Mercado de gols, eu não tenho tanta confiança, tá? Porque o Benfica tem algumas vitórias por 1-0 recentemente, né, na Liga Portuguesa. E vou até aproveitar aí a deixa, né? Porque a gente tá gravando aqui, a gente sempre grava um dia antes, né? O Sporting acabou de empatar com o Gil Vicente, tá? O que é bom para o Benfica, diga-se de passagem, né? Um tropeço aí da equipe do Sporting. Então, uma vitóriazinha do Benfica, ele já fica a 3 pontos do Sporting, tá? E é importante destacar que no campeonato português, é só o primeiro e o segundo que vão para a Champions, né? O terceiro é a Liga Europa. Então tem esse ponto aí a se destacar, tá? Ser vice-campeão é importante também, então é mais um estímulo aí para a equipe do Benfica para esse jogo, o tropeço que o Sporting teve. O Benfica que até tropeçou, né, com o Casa Pia recentemente, 2-2, mas e contra o Rio Ave lá no começo, né? E contra o Santa Clara ali começou mal o campeonato, esses 2 empates, mas venceu o resto. E o Estoril não vem tão bem, apesar de ter 2 vitórias recentes, né, contra a Alverca e contra a Braga, que é um time ali da parte de cima, tá? Cara, é um joguinho que
é um jogo difícil, assim, tá? Assim, eu acho que o Benfica deve vencer muito pelo fator casa, Exato. Eu ia destacar isso. Por quê? A gente tá falando de um Estoril que é 9º lugar, só que ele tem uma campanha muito boa em seus domínios, tá? O Estoril ele é o 4º melhor mandante, inclusive, da Liga Portugal. É importante destacar. Só que quando joga fora, que é o cenário desse jogo, ele vai muito mal. Ele tem apenas a 15ª campanha atuando longe de seus domínios. Então esse é mais um ponto aí pra gente confiar bastante na equipe do Benfica, tá? Aqui até como Porto e Estoril foi só 1-0 pro Porto e o Benfica não faz tantos gols assim, um dupla com under 4,5, assim, acho que é o que daria para ter alternativa em relação à vitória, tá? Uhum. Mas a vitória do Benfica em 22 é o mais provável aí para esse confronto. Bom, jogos analisados, tá? Separamos aqui 8 jogos para esse sabadão. Vamos agora para o nosso bilhete pronto, né? O bilhete pronto deste sábado. Vamos para o suspense. Dupla e gol do Aston Villa e dupla e gol do Arsenal, tá? Odd 1,61, que não seja 0-0, né? Esses jogos. Mas confio bastante, tá? Nos dois times. Sim. O Aston Villa tem 10 vitórias em 11 jogos. Eu gosto da vitória do Benfica também, tá? Eu acho que se quem quiser. Você confia mais no Benfica do que eu, né? Eu percebi isso aí. Eu prefiro a vitória da Juventus, por exemplo, do que a vitória do Benfica. Eu acho que é um sabadão bom, tá, velho? Tá com opções legais esse sábado. Gostei bastante aí. Tem um joguinho ou outro que eu tenho. Por exemplo, o Wolverhampton e o West Ham. Pô, quer escolher um jogo pra. Vamos lá pro palpitão agora, né? A gente já definiu aí o nosso bilhete pronto, né? 2 times que a gente confia muito e tal. Se fosse pra você ter um cuidado aqui, ó, eu teria no Brighton e Burnley e o Wolverhampton e o West Ham, tá? A gente sempre bate nessa tecla, galera. Foca mais em times que passam mais segurança, times mais confiáveis, né? Difícil de zebrar. Naturalmente, uma vez ou outra vai zebrar. É impossível você acertar tudo, claro. Mas você fica menos sujeito aí ao erro, né? Os outros 6 jogos, eu tô confiante, tô bastante confiante, tá? Tô gostando aí. Dupla é gol do Aston Villa, né? Over 1,5 e Brighton e Burnley. Wolverhampton West Ham, gol do Wolves, né? O over 1,5 também é uma boa para esse jogo. Bournemouth e Arsenal, dupla com gol do Arsenal. Cara, esse do Arsenal dá até para dar uma esticada, tá? Para quem quiser um odd maior, dupla com over 1,5, eu acho que também tem uma alta probabilidade. Bournemouth é muito over. Até, viu? Eu respeitaria por ser fora de casa, tá? Mas eu acho que no mercado de gols, o over 1,5 nesse jogo aí, pelas estatísticas, né? Se a galera não tiver de ressaca, vai dar bom. Bom, dupla e gol do Barça contra o Espanhol. Vitória do Benfica, vitória da Juventus, e aí esses 2 jogos, quem não gosta muito de vitória seca, eu iria no dupla com under 4,5, porque você vai encontrar odds parecidas do que com a vitória, tá? E Atalanta e Roma, under 3,5, essa eu tenho também uma boa segurança, eu acho que, sobretudo a Roma, né, que é uma defesa muito, muito sólida e um ataque que não consegue fazer tantos gols, né, e a Atalanta também, né, a Atalanta... também não é um time que faz tantos gols assim, como já fez em outras temporadas. Eu acho que esse under 3,5 tá bem seguro, Matheus Montenegro. É isso. Vamos nessa? Perfeito. Fechamos esse sabadão. Tamo junto, meus queridos. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, beleza? E sem se inscrever. Mais importante ainda, se você ainda não tiver inscrito. Tamo junto, forte abraço. Que venha 2026. Vamos embora. Valeu, tamo junto.